No quadro Saúde para Você de hoje, nós vamos falar sobre intolerância à lactose, a deficiência de lactase, é a incapacidade que o corpo tem de digerir os alimentos à base de leite por causa da lactose. Quem possui essa deficiência precisa tomar cuidado com a alimentação. Camila descobriu a intolerância à lactose aos 17 anos de idade. Sempre que tomava leite ou derivados, sofria as consequências. Náuseas, muito inchaço e dores abdominais. O problema ocorre quando o organismo não produz a lactase ou produz em quantidade insuficiente. A lactase é uma enzima necessária para quebrar a lactose, o açúcar do leite. Se o paciente insiste no consumo, tem reações imediatas. A intolerância pode se manifestar nos primeiros dias de vida ou ser adquirida ao longo dos anos. A pessoa ela vai ter uma deficiência ou uma ausência da enzima chamada a lactase, que vai digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Então a pessoa ela vai começar a sentir náuseas, inchaço, constipação, a toda vez que ela ingerir algum produto que seja derivado de leite ou o próprio leite. A solução é eliminar a lactose da alimentação. A indústria atenta desenvolve produtos especiais para esse público. No supermercado encontramos leite condensado e iogurte livres de lactose. Já vem identificado, bem grande, zero lactose, e também tem outros produtos que a gente pode substituir. O mercado também oferece leite sem lactose. O leite de soja é outra alternativa. O nutricionista ajuda a montar um cardápio variado, respeitando a limitação. A questão do queijo também, que o pessoal já está produzindo, se preocupando com isso, tá certo? E uma infinidade de produtos. Existe uma série de dúvidas em relação a esse assunto de intolerância à lactose. A própria Eli Lopes ficou surpresa com a informação de que isso poderia ser adquirido, né, Eli? Nós podemos ter a qualquer momento. Estamos aqui normais. Ficamos surpresa. De repente Acho... pode tomar um copo de leite que eu gosto tanto e começar a passar mal por conta disso. Pois é, amanhã cuidado, hein, Lido? Vou tomando devagar. Bom, mas olha, brincadeiras à parte, estamos recebendo aqui o Dr. Jorge Macedo, gastroenterologista, que vai conversar conosco a respeito desse problema, a intolerância à lactose. Doutor, por que está cada vez mais comum a gente ouvir pessoas relatando problemas e esse diagnóstico, intolerância à lactose? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Falar de medicina é uma coisa que sempre me deixa alegre, que é o que eu gosto. A primeira coisa que a gente tem que saber é que não é uma doença. Intolerância à lactose é uma programação genética. Isso não é novidade também. A novidade agora é o diagnóstico. O ser humano, ele, como os outros mamíferos, ele adquiriu essa capacidade de produzir essa enzima que se chama lactase há bastante tempo. E praticamente o único mamífero adulto que continua tomando leite é o ser humano. Seria esse o causador? Na verdade, há uma programação genética para se diminuir a produção de enzima. Isso é uma coisa de programação genética. Chineses e japoneses, logo 3 a 4 anos depois que eles param de mamar, o desmame, eles já perdem 90% da capacidade de produzir essa enzima. Ou seja, isso não é uma doença, é uma programação genética. Ou seja, todos nós deveríamos parar de tomar leite, depois de uma certa idade. Não, porque leite é importante para outras coisas, por exemplo, cálcio. Na natureza é que os outros animais, os adultos, não continuam ingerindo o leite. O leite é um alimento importante, nem todo mundo vai ter essa diminuição da produção de enzima. Isso é muito variável de acordo com a etnia da pessoa. Mas assim, quando vocês me perguntaram até, isso está cada vez mais comum. Na verdade, hoje está mais comum o diagnóstico. Porque essa programação genética sempre ocorreu. Graças à tecnologia, né, doutor, que torna mais fácil. Exatamente. Hoje tem disponível um exame, que é um exame de soprar, que você consegue dar esse diagnóstico. Ou seja, não tem mais aquele inconveniente de ficar coletando sangue durante 2 horas. Então hoje tem um equipamento que você sopra e dá o diagnóstico. E essa alteração, ela aumenta com a idade. Ou seja, o bebê, ele tem a enzima em plena atividade. Então, por isso ele pode amamentar. Amamentar tranquilo. A intolerância à lactose congênita, ela é muito rara, que é essa que já na primeira mamada o bebê já tem diarreia, já tem grande produção de gás, e isso é muito complicado de se manejar.
A intolerância que nós estamos falando é a intolerância primária, que é chamada não persistência da lactase. E quais são os sintomas? Como é que a pessoa percebe que pode ter esse problema? Os sintomas são bem típicos. Após a ingestão de leite e derivados, esse leite não sendo digerido no intestino delgado, que é onde geralmente ele se transforma, ele é quebrado, essa molécula da lactose, ele é quebrado em 2 moléculas e essa molécula ela entra na corrente sanguínea e está resolvido. As pessoas que não têm a enzima, o leite, a lactose, chega até o cólon, que é o intestino grosso. Lá nós temos várias bactérias que são normais, que são inclusive importantes para a gente. Essas bactérias elas quebram a lactose e produzem gás, CO2, metano, hidrogênio e alguns ácidos. Isso leva a um efeito osmótico que puxa água para dentro do intestino. Então as pessoas pode ter diarreia ácida e o mais comum, produção de gás. Fica com o abdômen distendido, doloroso, excesso de pum ou de arroto, náuseas e vômitos. Sim. O mais comum é gás, distensão abdominal e a pessoa elimina muito flatos, né, os puns. Doutor, e o que pode acontecer, por exemplo, o que acontece na prática? Uma inflamação desse intestino provocada por esse aumento, pode acontecer da pessoa quando está numa crise, ela tem dificuldade de ingerir outros tipos de alimentos também, não derivados do leite? Há uma confusão muito grande entre intolerância à lactose e alergia ao leite. A intolerância à lactose não é uma alergia ao leite e são coisas totalmente diferentes. A alergia ao leite ela é muito comum em crianças. Isso é uma reação imunológica à proteína do leite de vaca. Isso vai ter inflamação. A intolerância à lactose não tem nenhum processo inflamatório. É somente a ausência de uma enzima que não vai digerir a lactose. Quando a pessoa ingere uma grande quantidade de leite ou de derivados, os sintomas que ela vai ter são esses, né? Às vezes há uma dor abdominal muito intensa, porque algumas pessoas são muito sensíveis ao gás. Então, geralmente, o abdômen fica estufado e a pessoa sente dor. Ao eliminar esse gás, geralmente melhora-se os sintomas. E algumas pessoas com caso mais intenso, aquelas que não produzem praticamente lactase ou que ingerem grande quantidade de leite, elas têm uma diarreia ácida. Porque essa diarreia ácida é uma diarreia líquida que arde mesmo. O bumbum ali fica ardido por causa da acidez dos produtos da fermentação bacteriana. E esses produtos, doutor, a gente tem aqueles produtos que são fabricados especificamente para quem tem diabetes e a gente tem os produtos também para quem tem essa intolerância, sem lactose. É confiável? Pode consumir normalmente? Não vai sentir nenhuma, não vai ter contraindicação? Hoje está na moda, né? Todo mundo tem na sua casa lá um leite sem lactose. Zero lactose. Deveria ser confiável, aí já vem da qualidade do nosso controle do processo industrial, deveria ser. Agora, o que a gente tem que levar em consideração, e que a maioria das pessoas não sabem, é que a lactose ela é um espessante usado na indústria para coisas que a gente nem imagina que tem lactose. Que tem lactose. Por exemplo, vocês imaginariam que hambúrguer tem lactose? Difícil imaginar, né? Salsicha? Também tem? Carne de frango industrializada? Todos esses alimentos e comprimidos podem ter lactose, porque a lactose é um espessante usado na indústria. Então, às vezes, a pessoa tem intolerância à lactose, como um hambúrguer se sente mal. Nunca vai imaginar que aquele ali tem lactose. Nunca, né? E os produtos, eles, teoricamente, deveriam ser confiáveis, sim. Agora, nem todos os derivados do leite, eles têm a mesma quantidade de lactose. Isso é importante que o público saiba. Por exemplo, dos queijos, nem todo queijo tem muita lactose. Alguns queijos você pode comer que você não vai se sentir provavelmente mal. Por exemplo, o camembert, o brie, a própria mussarela só tem traços de lactose. O parmesão tem um pouquinho mais de lactose. O cream cheese praticamente não tem lactose. Agora, um que tem muita lactose é o cottage. Então, provavelmente esse você vai se sentir um pouco pior. E outra coisa interessante também é que o leite em pó, ele tem muito mais lactose do que o leite normal de vaca. O leite normal de vaca, ele tem em torno de 5 gramas por 100 ml de lactose. Já o leite em pó, ele tem 50. Ou seja, nem tudo que você come com leite, necessariamente quem tem intolerância à lactose vai se sentir mal. Depende da quantidade de leite, de lactose que vai ter naquele alimento ali. As pessoas aqui, os telespectadores, doutor, estão com muitas dúvidas em relação a isso. Um telespectador aqui, uma telespectadora pergunta se é possível você se acostumar, o organismo se acostumar com essa enzima da lactase.
Um outro diz que todas as vezes que consome leite pasteurizado tem problemas de diarreia. E um outro telespectador quer saber o que faz, porque o leite com zero lactose vem com um pouco de açúcar e a mãe tem diabetes e aí não sabe o que fazer para consumir. Bem, em relação a se acostumar, não existe isso. Sempre vai Porque passar não é mal. se acostumar, é a enzima que não está sendo produzida. Então, não tem assim, a enzima não está sendo produzida, ele tem que se acostumar com a nova dieta. Ou seja, procurar ingerir menos lactose ou, se a pessoa gosta muito de comer, por exemplo, queijo cottage, existe a enzima em comprimido, que a lactase tem produtos que Elas funcionam bem? Funciona bem. Tem um Então, que é um pó, tem um que é um comprimido. É a mesma equivalência de você produzir a sua enzima. Você toma o comprimido ou o pó Com quanto tempo de antecedência? e você, como já é enzima formada, 10 minutos ou alguns produtos com a própria alimentação. Depende do produto. E funciona. Uhum. Então é uma questão de se adequar. Qual foi a outra pergunta, desculpa? O leite zero lactose, mas que vem com açúcar, quem tem problema de diabetes, como é que faz? E tem mais açúcar o leite com lactose, em regra? Olha, isso vai depender também de fabricante para fabricante. Isso é o processo industrial para deixar o leite com um sabor mais agradável. O ideal é que procurar produtos que não tenham lactose, que não tenha sido adicionado outro tipo de produto. A Francisca aqui de Timor, ela disse que foi diagnosticado, ela toma o leite zero lactose e continua se sentindo mal. Isso pode ser outro problema? Pode. Na verdade, a gente está falando de uma coisa mais ampla, é a intolerância aos carboidratos. Então, quando o paciente tem excesso, principalmente esses mesmos sintomas que eu falei, que é excesso de gás, flato, distensão abdominal, há outros carboidratos que podem também estar relacionados a esses mesmos sintomas. Por exemplo, intolerância por não produzir enzima para frutose, que está nas frutas, ou para sacarose do açúcar de cozinha, ou então outros tipos de alterações que levam ao supercrescimento bacteriano, que é um excesso de bactérias no intestino. Então, se ela parou de tomar lactose e continua com sintomas, tem que investigar outras alterações. Se fosse só isso, não era mais para ter sintomas. Tá, então, queria agradecer ao senhor Dr. Jorge Macedo, gastroenterologista, que conversou com a gente a respeito da intolerância à lactose, que é cada vez mais comum. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Muito obrigado. Obrigado.